Primeiramente, boa noite a todos que se dispuseram a vir aqui nesse dia chuvoso. Embora esteja gravando, eu confesso que para mim seria melhor se não tivesse, por uma razão, que hoje eu quero falar com vocês, já que eu estou tendo essa oportunidade. Então eu quero falar com vocês, mas na intimidade de vocês. Então o que a gente conversar aqui, eu peço que vocês se abram e levem isso para onde vocês forem. Se tocar vocês, eu espero que vocês consigam levar isso para casa, levar isso para o ambiente de trabalho, levar isso para o mundo. A gente sabe que não são só os encarnados que se encontram presentes, mas também os desencarnados. E esse é um assunto, o ódio, que interessa muito a eles, mas principalmente a nós, que ainda temos tempo de trabalhar algumas coisas antes de voltarmos para casa. Então eu peço ao meu mentor, enfim, a minha mentora, que possa me conduzir para que eu possa tocar o coração de vocês de uma maneira muito gentil, respeitosa, que não viole o limite de cada um e também não apete as cicatrizes ou as dores, mas é preciso enfrentar esse tema se a gente quiser avançar. Então a gente pode considerar que hoje é uma palestroterapia, porque se eu pudesse eu ficava atrás do telão e deixaria vocês ouvirem só minha voz. Não tem, vocês podem ver que não tem slides, e o que tem aqui na verdade é uma conversa de alma para almas, intuído obviamente pela espiritualidade, para que isso não seja mais uma noite só, que seja de fato um começo de um novo recomeço dentro dos nossos corações e das nossas vidas. Normalmente eu faço palestras mais explicativas, didáticas, como se fosse quando eu dou aula na faculdade, mas hoje aqui não é esse o intuito. Então que essa palestra seja uma prece para os nossos corações. E quando eu falo nossos, eu não posso me excluir. Eu estou aqui como palestrante, mas no fundo, eu sou aqui mais um dos que está ouvindo, mais um dos assistidos. Então que essa noite possa ser uma noite de muita bênção e que essa chuva que caiu lá fora molhe também nossos corações para amolecer e para que daí a gente consiga fazer germinar essa semente do bem e do amor que a gente tem dentro da gente e que só esperava um pouquinho de água. Podem usar lenços, podem suar na camiseta, podem ficar à vontade, porque a Nara tem lenços. E então todo esse introito, na verdade, é para que a gente, esse tema do ódio e a relação dele ou não com o amor, é um tema que machuca tanto os outros que recebem esse ódio, mas principalmente quem odeia. Então a gente não tem como ser direto ao ponto. Se fosse uma palestra sobre orgulho, como as que a gente deu aqui, ou enfim, vaidade, são temas que a gente consegue atingir e atacar direto ao ponto. Mas ódio, aí que vem a pergunta: o ódio é o amor que adoeceu? O ideal seria que eu pudesse ouvir de vocês a resposta, se é ou não. Aí muita gente já ouviu em algum lugar que o ódio, na verdade, não é a antítese do amor. Que o que seria a antítese do amor seria a indiferença. E de fato, o ódio não é a antítese do amor. Mas daí eu vou me socorrer de outros imortais que trabalharam esse tema e que falam algumas coisas pra gente. André Luiz, ele vai falar que, embora muita gente ache que o ódio é a antítese do amor, na verdade,
O ódio é o amor que foi envenenado. No livro 50 anos depois, a gente tem uma conversa em que um dos personagens, tratando disso, fala justamente que muitas vezes, ou na maioria delas, o ódio, ele é um amor que não soube ser vivido. Num poema que o Chico Xavier psicografou, a gente vai ouvir que o ódio e o amor são como o vinagre e o vinho. O amor transformado no ódio é como o vinho transformado no vinagre. Ambos decorrem da mesma origem. E aí fica esquisito a gente falar, e é fácil a gente olhar para fora e começar a falar de política, falar enfim, de crimes. E isso são distrações. São distrações que não tem nada a ver com a gente. É muito fácil eu ficar falando de ódio, falando para fora, falando do que fulano fez, ciclano, o presidente, ou quem não é presidente, ou no Chile, ou na Venezuela, ou em Cuba, ou na Rússia. É fácil. E as pessoas hoje, elas querem se distrair para não olhar o que tem dentro delas. E por isso a gente não sai do celular. Por isso que as pessoas bebem, por isso que as pessoas fumam, por isso que elas usam entorpecentes, por isso que elas usam remédios psicotrópicos, salvo quando tem uma recomendação médica. É por isso que os programas que mais rendem são aqueles de fofoca, são os jornais que falam só de desgraças. É por isso que as novelas fazem sucesso, porque elas só retratam coisas piores que a gente. E aí é gostoso. É gostoso saber que a gente não é o lixo que a gente imagina que a gente é, porque tem gente que é mais lixo do que a gente. Então é cômodo, é gostoso assistir o jornal e ver que uma pessoa matou a outra, porque eu falo, eu não matei ninguém nessa, graças a Deus. Estou melhor. Então essa necessidade nossa de se comparar com todo mundo faz com que a gente pare de olhar para dentro e comece a só olhar para fora. E olhando para fora a gente vê muita coisa menos do que a gente precisa ver. A gente fica num ciclo vicioso. E aí eu vou contar para vocês que o ódio, ele tem esse efeito. Ele tem um efeito de transformar a nossa vida num ciclo vicioso. E depois eu vou fazer aqui um pequeno experimento, que eu espero que todos consigam ver, falando disso, do efeito do ódio na gente. Mas voltando ao nosso tema, se a gente busca distrações, se a gente quer só olhar para fora, e é muito fácil fazer isso olhando para fora, de fato, para a política, ou enfim, para tudo que é externo, o ódio, ele dificilmente nasce disso. Eu posso odiar um político, mas eu nem conheço ele. No fundo, eu não odeio o político, eu odeio minha mãe e jogo tudo isso no político. Eu odeio o criminoso que matou. Não, no fundo, eu me odeio por ter quase feito isso, talvez não nas vias de fato, mas por pensamento, com pessoas no meu trabalho, com namorado, namorada, marido, mulher, ex-mulher, filhos. Então, falar de ódio é falar de algo que está muito relacionado aos nossos sentimentos mais primitivos. E aí alguém vai falar, inclusive a psicologia, que a gente, em tese, não poderia nem chamar de psicologia, mas a psicologia hoje tem algumas vertentes que falam que é preciso expressar esse ódio. Então a gente pega esse ódio e soca no travesseiro, e soca no boneco, e xinga, queima o papel e joga na privada. A gente coloca esse ódio para fora. O que a Joana de Ângeles vai falar sobre isso? Que tentar trabalhar o nosso ódio, colocando ele para fora, é como colocar álcool no braseiro. É como colocar gasolina na churrasqueira. Essa é minha, não é da Joana de Ângeles, tá, gente? Mas, no fundo, é justamente isso. É a gente pegar uma coisa que já não está boa dentro da gente,
escancarar ela para fora e ela não vai sair. Ela vai ficar mais forte. Então, se a psicologia, em algumas das suas vertentes hoje, traz para a gente essa questão... Deixa eu só tirar aqui. Eu gosto de andar. Se a psicologia traz para a gente hoje essa questão de que uma das soluções para a gente trabalhar o nosso ódio talvez fosse colocando-o para fora, o Espiritismo dá outra. O Espiritismo vai falar que a gente precisa trabalhar esse ódio, a gente precisa seguir em frente. E eu trabalho com direito de família, eu sou advogado, e no escritório uma coisa que a gente fala muito para os clientes é que o ódio une mais do que o amor. Porque o ódio, ele te deixa cego. E por mais que você diga que deteste a pessoa, se você odeia ela, na verdade, você é mal amado. Você é uma pessoa que não se valoriza. Você é uma pessoa que não aceita ter sido rejeitado, traído, enfim, violentado. E não está errado não aceitar. O problema é não aceitar e parar. É ficar no esgoto, na lama. Alguém joga a gente na lama ou no esgoto, e aí você fala assim, eu não aceito o que você fez, e fica no esgoto, xingando. Então, não aceitar as violências e as injustiças que acontecem com a gente é saudável e é necessário. Porém, o não aceitar movimentando. É o não aceitar saindo do esgoto, da lama onde eu fiquei, e não pegando essa lama e tentando tacar em quem me acertou. Emmanuel fala, quando a gente tenta, com ódio, revidar algo a alguém, é como se a gente jogasse lama na pessoa. A gente pode até acertar, mas quem sai todo enlamaçado é a gente. Ou se a gente quiser um exemplo mais forte, vamos imaginar que seja esterco, fezes. Eu quero jogar fezes em alguém. Eu pego aquilo e taco. Erro, taco de novo, acerto no pé, só que minha mão, minha blusa, minha calça estão todas esmediadas. Isso é o ódio. E quando a gente começa a sentir que isso é o ódio, aí a gente começa a sentir nojo, a gente começa a sentir uma ojeriza e falar assim, eu não quero sentir isso em mim. A gente para de olhar para fora, para de olhar para a TV, para de olhar para a vida do vizinho, para de olhar para o que o outro faz de errado e passa a olhar para dentro da gente. Aí a gente descobre que a gente está sujo. E aí a gente vai um pouco mais além. Vamos descer um pouco o elevador e agora apertem os cintos, porque a gente vai apertar um pouquinho mais esse coração. E mesmo quem tiver com o coração duro ou achar que é forte, vai chorar por dentro como uma criança. Porque se vocês tivessem condições de não trabalhar, aliás, de trabalhar todo esse ódio, ou na verdade, se nós aqui fôssemos anjos puros, que já superaram todas as etapas da evolução e hoje vivem para auxiliar, espalhar o amor, nem eu estaria aqui, nem vocês, quem daria palestra que seria um anjo, e vocês estariam todos desdobrados. Mas vocês estão aqui em carne e osso, enfrentaram uma chuva para vir aqui, e eu também, significa que alguma coisa em comum a gente tem, eu e vocês. Um anjo talvez não soubesse falar disso com vocês, porque ele já passou por isso há tanto tempo, que seria como a gente querer explicar alguma coisa para um colega, para uma criança de 4 anos, quando na verdade um outro coleguinha tem muito mais condições de ajudar em determinado aspecto, porque está vivendo aquilo. Para a gente aquilo é banal. Então, o ódio, a gente não tem que ter vergonha, a gente tem que assumir. Só que
Para assumir, agora no andar de baixo, a gente começa a perceber que, na verdade, a gente pode se sentir imunizado nessa primeira etapa da nossa fala, dessa nossa conversa. Eu estou imunizado, eu não fico xingando políticos, eu não xingo as pessoas na rua, eu não xingo no trânsito, eu não tenho ódio por ninguém. Então vamos para a família, vamos para dentro de casa, vamos para a infância, vamos para o casamento. E vamos ver se alguém aqui é imune ao ódio. Vamos ver se alguém aqui não se arrependeu de ter tido um filho, ainda aqui num momento de loucura. Ou não quer separar, divorciar do marido e preferia nunca ter conhecido. Ou se arrepende de ter escolhido ou ter nascido sem querer um pai ou uma mãe que não foi um bom pai ou uma boa mãe, um irmão que a gente não aceita o jeito dele viver, uma irmã, um sobrinho. Ninguém aqui nasceu sozinho. No mínimo, todos aqui têm um pai e uma mãe que colocaram vocês aqui. E no mínimo, esse pai e essa mãe erraram várias vezes com vocês. E no mínimo, vocês erraram várias vezes com esses pais e com essas mães. E a gente começa a voltar na infância, os nossos traumas de infância, mas a gente esquece os traumas que a gente deixou nos pais também. A gente vai lembrar dos desvios na adolescência, como se tudo fosse permitido porque eu era um adolescente, e a gente não pensa que a gente ofendeu às vezes, reprimiu às vezes, desgraçou a vida dos outros às vezes. Aí a gente vai pegar os nossos crimes que ninguém nunca descobriu. Afinal de contas, como diria Emmanuel, quando questionado por Chico o que é um criminoso, Emmanuel responde: o criminoso é aquele de nós que ainda não que foi descoberto. E aí agora a gente vai pegar as pequenas falhas, os pequenos vícios, as nossas derrotas, as nossas frustrações, as profissões que a gente queria ter vivido e não viveu, os amores que a gente queria ter vivido e não viveu, os recalques que a gente tem, o ódio que a gente sentiu dos apelidos que colocaram na gente, o ódio que a gente sentiu em não ter um amor correspondido, o ódio que a gente sentiu ao ser ferido ou ao ter alguém próximo ferido, o ódio que a gente sentiu de Deus quando alguém próximo ou amado morreu, desencarnou, o ódio que a gente sente de estar aqui hoje e não conseguir ser ainda o que a gente quer ser. E pegando a palavra ódio em todas as obras espíritas que tem catalogadas em alguns sites, e tem um sistema que faz isso, sempre, 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 sempre ódio está relacionado à família. Então a gente quer trabalhar o nosso ódio, esquece lá fora, esquece o mundão, esquece a política, esquece o jornal, esquece os alunos, esquece profissão, esquece tudo. Profissão é importante também, seria uma segunda etapa, é família e profissão. São os lugares onde a gente é mais testado, onde a gente é mais ferido, é onde a gente sente mais raiva, e essa raiva reprimida vira ódio. Essa raiva reprimida vira mágoa, vira recalque, vira melindre, vira medo. Medo de ser violado de novo, medo de enfrentar aquilo de novo. E a gente tem muito medo. E muitas vezes a gente machuca o outro por medo. Muitas vezes a gente é machucado por medo. Muitas vezes a gente deixa de viver o que a gente tinha que viver por medo. E se odeia por isso. A gente odeia quem a gente foi. E às vezes a gente odeia quem a gente é. E se o ódio ele não é antítese do amor, está explicado por que a gente odeia tanto.
Não é algo anormal, é algo da nossa faixa. É algo comum. É algo de quem está tentando aprender. É algo de quem está tentando crescer. É algo de quem está vivendo. Jesus foi tentado desde que nasceu até o seu desencarne em situações que ele poderia ter sentido ódio, e ele sentiria se ele não fosse perfeito, se ele não fosse um Cristo. Quando cuspiram nele, ele podia ter sentido raiva, e depois ódio da injustiça que fizeram com ele. Ele podia ter sentido ódio, raiva e depois ódio quando ele foi traído por Judas. Ele podia ter sentido ódio ou ficar magoado quando Pedro o negou 3 vezes. Ele podia ter sentido ódio quando ele pediu água e deram vinagre. Ódio quando foi crucificado. Ódio quando Pedro cortou a orelha do guarda. Ódio quando os ensinamentos dele foram todos desvirtuados. Mas de um Cristo a gente não estaria falando de ódio. Se aqui fosse uma palestra só de Cristo, a gente ia estar falando sobre muitas outras coisas, menos ódio. Ódio a gente fala porque a gente está aqui no mesmo nível. Eu sinto, vocês sentem. E quem nega que sente ou está muito... tem muita coisa travada e isso vai virar doença, ou é um anjo que caiu aqui para ajudar a gente. E aí, se for um anjo, no final, eu queria conversar com você para ver se dá uma ajudada aqui. E... deixa eu só ver. E aí, então, a gente começa a perceber muitas coisas. A gente começa a perceber que sentir raiva é natural. Jesus, outros espíritos evoluídos, a raiva ela não é ruim. Quem acha que a raiva é ruim é ignorante. Porque o que a gente sente quando a gente sente raiva? Vamos falar de raiva. Uma emoção primária, como o medo, como o amor. O medo me impede de colocar a mão no fogo e queimar. Então o medo não é ruim. A raiva, ela me permite reagir ou agir. A raiva me dá força. Muitas vezes eu fazendo petições, a pessoa fala uma injustiça tão grande que eu sinto raiva. Aí eu deveria falar, nossa, vão me chibatar porque eu estou sentindo raiva. Óbvio que não. Se eu não sentir aquela raiva, eu não vou escrever uma petição à altura daquela que aquilo precisa. Podem pegar, às vezes, um jogador de futebol, final de campeonato, um time fica provocando o outro entra e a gente fala com sangue nos olhos, é com raiva. Mas é uma raiva que ele vai bater no outro? Não, ele faz gol. Quando a gente está tentando um teste de matemática e não consegue acertar, aí dá uma raiva e de repente fala, não, agora eu acerto. Então a raiva é natural, a raiva é boa. A raiva a gente vai sentir por muito tempo. É capaz de até virar anjo, a gente ainda está sentindo raiva. Mas essa raiva, que é um estágio inicial, é uma emoção, senão a gente vira uma estátua. Uma pamonha. Um anjo não é uma pamonha. Ele não é o boneco do poço que fica assim distribuindo amor. Ele sente raiva, sente tristeza. Jesus não chorou? Sente tristeza, sente raiva. Quando a gente tenta fazer com que Jesus seja uma figura como aquela pendurada na parede ou no crucifixo, a gente acha que a gente é moderno, mas a gente está lá na Idade Média. Fala assim, não, Jesus não sentiu tristeza, Jesus não sentiu raiva, Jesus não sentiu nada, não sente medo. Então Jesus é uma pamonha, Jesus é uma estátua. Ou aquele vozinho bonzinho que você fala, vou dar bala, ele fala, dô meu filhinho.
Se a gente pegar as conversas do Cristo com Emmanuel não, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ali a gente percebe muitas expressões de Jesus, muitas conversas em que espíritos super evoluídos, como Ismael, o governador do Brasil, espiritual, triste, desconsolado. Se ele governa o Brasil espiritualmente, vocês concordam que ele é um espírito muito evoluído. E está lá, triste, com medo, mas será que vai dar certo? Está dando tudo errado. A raiva, ela muitas vezes vem da nossa... Aliás, a raiva é um estágio inicial e é natural, e eu espero que vocês continuem sentindo raiva por um bom tempo, porque ela vai ajudar vocês a não serem passados para trás, ela vai ajudar vocês a se esforçarem mais no trabalho, ela vai ajudar vocês a superarem obstáculos, ela vai ajudar vocês. Agora, quando essa raiva ela se potencializa e você ou reprime ela, ou não sabe o que fazer com ela, ou potencializa ela, aí você começa a ter distúrbios. O ódio é um distúrbio. O ódio é um bug do computador. Sabe quando travou? Pareceu que... Isso é o ódio. O ódio não está na natureza. Você não vê animais sentindo ódio pelo outro. Você não vê um leão falando: vou te comer porque você mexeu com a minha esposa. O leão sente raiva na hora que ele tem que sentir. Acabou, ele está dormindo. Você pode passar do lado, ele não está nem aí para você. Na natureza, a gente não vê exemplos de ódio. A gente vê raiva. A raiva vem do ser humano. O ódio vem quando a gente já é no estágio do ser humano. Quando a gente tem livre-arbítrio, quando a gente pensa e raciocina. E aí a gente começa a não aceitar as coisas. E não aceitando as coisas, a gente começa a não saber o que fazer com essa raiva, a gente não aceita o que está acontecendo, a gente não sabe o que fazer, e aí a gente passa a odiar as pessoas e a gente mesmo. Se vocês soubessem o que fazer o tempo todo, e eu também, eu jamais sentiria ódio. Você vai sentir ódio do quê, se tudo que você faz dá certo? Se as pessoas te traem, te machucam, e você fala: não, eu compreendo, foi a mãe dela que fez isso com ela, e ela está fazendo isso comigo. Você nem sabe de onde está vindo o tapa, de onde está vindo o tiroteio, você é atingido, e aí Jesus vem e fala: calma, meu filho, tenha paciência, Deus é justo, Deus é bom, Deus está com você, não precisa com as suas próprias mãos tentar resolver a situação. Se você não consegue, deixa nas mãos de Deus que Ele resolve. A vida vai resolver. Tenha calma. Mas na nossa falta de calma, a gente quer resolver a questão. Quando a gente vê que a gente não consegue resolver, a gente entra em pane. Essa pane é o ódio. O que o ódio leva a gente a fazer? Só coisa tosca. Só coisa sem sentido. O ódio leva a gente a matar, cuspir, a trair, a brigar, a terminar um relacionamento, ofender um filho. Não faz sentido. Quando a gente tem ataques de ódio, no Evangelho fala isso, que se a gente visse a gente quando a gente tem um ataque de cólera, a gente ia sentir vergonha da gente. A gente perde a razão, a gente vira um bicho. Mas um bicho, não esse bicho normal, um animal na natureza. A gente vira aquele cachorro que ficou preso, foi maltratado, chicoteado, pisado, bateram nele, e ele vira uma fera. Aí esse sim, esse tem ódio. Mas por quê? Porque alguém na natureza fez isso com ele? Não. O ser humano passou o ódio para o cachorro. O ódio, a gente contamina as pessoas. Se o cachorro transmite raiva para a gente transmite ódio para o cachorro. Porque na natureza, você não vai pegar alguém que faça uma maldade de trancar um cachorro dentro de um quartinho e judiar dele para ele ficar nervoso. Você não vai pegar isso.
Mas a gente faz isso. E por que a gente faz isso? Por que alguém mata o outro? Porque a gente perdeu a noção. A gente está trabalhando no modo tilt. Tem um filme que chama Detona Ralph, que eu não sei se vocês já assistiram, mas a menininha tem um bug, que ela sai daqui, ela não sabe o que ela está fazendo, ela está aqui, de repente ela para lá. É mais ou menos isso. O ódio faz com que a gente tenha bugs. A gente vai fazendo coisas que a gente se arrepende pro resto da vida. Então, tudo que Jesus pede nessa vida, e tudo que os irmãos desencarnados que estão aqui assistindo, eles pediriam para vocês, é falar assim: não sejam burros. Não odeiem. Se vocês estiverem sentindo ódio, se tratem. Senão vocês vão chegar aqui e vão ficar penando. Mas penando como? Como almas penadas? Não! Esse ódio vocês vão enxergar o que é, e vocês vão perceber o horror que é. Aí vamos falar assim do exemplo prático, Chico Xavier. Chico Xavier, ele tinha um cachorrinho. O Haroldo conta muito essa passagem, acho que muitos já ouviram, mas o Chico Xavier tinha um cachorrinho, esse cachorrinho estava doente, e o Chico chegava de madrugada do centro, depois de ter trabalhado o dia todo, tinha que cuidar do cachorrinho. Aí uma vizinha quis ajudar o Chico, e matou o cachorrinho, deu veneno. Quando o Chico viu aquilo e descobriu aquilo, ele ficou transtornado, arrasado. E ele sentiu um ódio, uma mágoa, uma angústia, ficou tudo nebuloso. E passaram uns 3 ou 4 meses, e o Emmanuel falou que eles não estavam mais conseguindo acessar ele. Que não dava mais para fazer o trabalho espiritual dele, não dava para fazer, eles não chegavam, tinha uma nuvem escura envolvendo ele que não deixava ele ser ajudado. E aí ele perguntou: o que eu faço? Então você imagina Chico perdendo no final da existência tudo que ele construiu depois por conta de uma besteira, de um ódio, de um cachorro que morreu, que deu raiva, mas joga esse ódio fora enquanto você pode. E aí Emmanuel disse para que ele descobrisse o que a moça mais gostava e comprasse aquilo para ela. E aí o Chico descobriu que ela gostaria de ganhar uma máquina de costura, salvo engano. E só que essa máquina na época, aí, com o salário do Chico, era impagável. E Emmanuel falou: é o único jeito. Ele foi, parcelou em 70 mil vezes e deu essa máquina para a mulher. Na hora que essa mulher recebeu essa máquina, ela sentiu, o Emmanuel conta, que saiu um fecho de luz do coração dela tão grande que limpou tudo aquilo que estava no Chico, e dele também saiu. E aí aquilo passou. Então, se a gente pudesse ver o efeito devastador que o ódio tem na gente, a gente nunca ia querer continuar com essa companhia. Ela enlouquece. Se vocês assistissem, perdoe se tiver algum cliente aqui, mas tem alguns casos que, se vocês assistissem as brigas, as conversas, as tramas, vocês iam ficar envergonhados. Animal não faz isso. São coisas tão cruéis e tão insensatas que você fala assim: mas o que você quer, meu bem? Você já está tirando tudo desse homem. Não, eu quero matar ele. Quero tirar até a cueca dele. Eu quero fazer ele sofrer. Eu já ouvi isso. Eu quero fazer ele sofrer. Alguém com sanidade diria isso? Alguém feliz diria que quer fazer o outro sofrer? Tem que ser muito infeliz para falar isso. Mas não é infelicidade porque a pessoa... Não, é infelicidade porque a pessoa está cega. O ódio cega. Isso não sou eu. Isso é o que fala. O ódio cega porque ele cega mesmo. Você fica batendo na parede e fazendo só besteira. E aí, se o ódio não é antítese do amor, como que a gente faz para trabalhar esse ódio? A gente identifica ele dentro da gente, a gente percebe esse lamaçal. Então agora vamos pegar o elevador e subir para a cobertura.
Então já passou o aperto no coração, a gente sentiu um pouco desse subsolo, de como esse clima úmido, horrível, que é o clima do ódio, que é o clima, quando a gente fala do umbral grosso mesmo, não umbral nosso lar, porque nosso lar é umbral ainda, mas umbral grossão mesmo, fundo, no sentido de pesado, é isso. Essa nuvem que estava no Chico Xavier é um umbral. Se ele desencarnasse naquele momento, ele ia para o umbral. Óbvio que com o merecimento que ele tinha do que ele fez, iam tentar a todo custo tirá-lo, mas tentam tirar a gente também. Mas é você que está produzindo esse ódio. Vamos agora para a parte energética. Subimos, então vamos respirar e vamos para a parte energética. O que a gente é? Energia. Ponto. Existem 3 coisas na natureza. Edgar Armond. Espírito, Deus cria. Fluido vital, Deus cria. Fluido cósmico universal. Ele se manifesta em 2 formas: matéria e energia, só. Então existe espírito, matéria e energia. Matéria é energia condensada, paralisada, congelada. Isso aqui é matéria porque isso é uma energia que se congelou. Se a gente olhar isso aqui no nível atômico, a gente vai ver que isso aqui não está parado. Que isso aqui tem um monte de elétrons, isso é energia. Só que a matéria tem essa capacidade de dar forma às coisas. Energia não tem forma. Se eu pegar aqui um raio elétrico, a gente pode até ver aqui, mas ele é desgovernado. Ele não tem, eu não consigo colocar um raio elétrico aqui e falar, olha, esse aqui é um raio elétrico. Ah, esse aqui é o magnetismo. Ó. Não tem. Então, se a gente tem energia, a forma, que é a matéria, e o espírito, que é quem dirige a energia e a matéria, a gente vai entender por que o passe faz efeito. Se eu sou espírito, que tem a vontade, emano da minha cabeça a energia, e o meu corpo nada mais é do que energia condensada, eu sou capaz de modificar as moléculas do meu corpo. E a gente sabe disso, porque a maioria das nossas doenças que a gente fala que são psicossomáticas, são pensamentos que cristalizaram no corpo e deixaram a gente doente. Qual que é a maior causa de câncer na humanidade? Segundo a NASA, mentira, segundo a lógica e os espíritos, a mágoa. A mágoa. Vocês já viram um tumor? Aquele pedaço de células que se reproduziram loucamente e que viram uma massa, parece uma carne moída, dependendo de onde for o tumor. Eu tive um ratinho que morreu com tumor e parecia uma carne moída. Tudo sem forma, uma carne moída mesmo. Uma bolinha de carne moída. Vocês imaginam a gente sentindo uma raiva, essa raiva a gente não aceita sentir, aí entra o orgulho, vai dar tudo. A gente pega essa raiva, que é uma energia, traz ela para dentro da gente, e não deixa ela sair do nosso corpo, do nosso perispírito, fica. Essa raiva começa a dar tilt onde ela está, porque ela não consegue sair, né? Porque energia é igual o trajeto da comida. Você come, digere e devolve para a natureza. Se você não devolve, isso fica em você, tem alguma coisa errada. Se for comida, vai dar constipação. Mas se for uma energia, um sentimento, uma emoção, isso vai dar um desajuste. Essa raiva começa a coagular, às vezes ela encapsula, às vezes ela começa a desgovernar outros setores do organismo. E aí eu começo a alimentar essa raiva e todos os dias eu penso um pouquinho naquela pessoa, no que ela fez. E o quanto eu não aceito aquilo. Eu vou aumentando essa bola. E aí isso vai ficando em mim. E aí todo dia eu vou aumentando. Eu penso na pessoa, sinto raiva. Penso na pessoa, sinto raiva. Penso na pessoa, sinto...
Vocês sabem que se vocês dedicarem 10 minutos, 15 minutos por dia para aprender uma nova língua, em poucos anos vocês já sabem ela. E se você dedicar 10 a 15 minutos por dia para sentir raiva de alguém, o que você vai ganhar? Um belo de um tumor. Porque essa energia condensada não tem para onde ir. E aí isso fica tão condensado e tão atrapalha tanto o seu sistema, que Deus fez uma coisa maravilhosa. Ele usa o nosso corpo físico como um carvão ativo, que suga essa energia ruim do nosso perispírito, isso vem para o corpo, vira um tumor e é eliminado. Então vocês lembram que eu falei, a natureza é sábia, eu como a comida, faço a digestão e defeco, volta para a terra. Quando eu não aceito fazer esse processo dela sair, o que acontece? Ela fica em mim. Mas eu insisto, Deus, não vou deixar, vou sentir essa mágoa para sempre, essa raiva, vou alimentar. Chega uma hora que ele fala, não dá mais. Se você sentir, você pira. Então o que ele faz? Passa para o seu corpo. Qual vai ser o destino dela? Voltar para a matéria. Seja desencarnando, seja num médico operando e jogando isso no lixo. A mágoa é o cocô que ficou em você, que você não quis jogar fora e que aí um médico vai tirar, ou as minhocas vão comer quando você morrer. É nojento esse exemplo, mas fica claro. Não fica? E quando eu tenho esse ódio dentro de mim, eu não consigo... Se eu não sabendo trabalhá-lo, eu vou adoecer? Ou vou deixar alguém doente? Alguém que eu amo? Como que eu faço para trabalhá-la? Aí tá lá 4.000 anos atrás. Amar o próximo como a si mesmo. Amar a Deus acima de todos. Amar Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. Isso é o quê? Quem disse isso? Moisés. Está no Velho Testamento. Não foi nem Moisés, na verdade. A gente mal se sabe quem escreveu. Mas está no Velho Testamento. Quando Jesus veio, o que ele fez? Juntou esses dois que estão esparsos, esses dois mandamentos, juntou num só. E falou, é isso. Eu não vim trazer nenhuma novidade. Isso aí já estava escrito. Eu vim só mostrar na prática como que é isso. Porque até hoje ninguém tinha mostrado. E depois dele também ninguém mostrou. O que é amar o próximo como a si mesmo de fato. Aí fala, tá, droga, a gente voltou pro abstrato. Até então a raiva eu estava entendendo, estava dando para pegar. Estava dando para sentir. Agora o amor aí deu ruim. Aí ficou muito abstrato, voltou pro autoajuda, não sei o que fazer. Ora todos os dias, ora a cada segundo, ora sempre que você puder, porque a oração é um dos maiores antídotos contra o ódio, contra a mágoa. Ora para o que já está acumulado sair. Ora para que aquela pessoa que fez uma coisa ruim com você, que Deus se acerte com ela, que ela se acerte com Deus e que você siga seu caminho. Então ore e depois siga seu caminho. Esse é o único jeito de não ficar acumulado. Se a gente está na bicicleta, e vamos considerar que a nossa vida aqui é uma bicicleta, se você para xingar alguém ou para ficar prestando atenção em alguma coisa, você concorda que você tem que pôr o pé no chão, senão você cai? Pôr o pé no chão, você parou. E enquanto você ficar parado, você vai ficar vivendo aquilo. Sabe quando a pessoa está brigando e você fala assim, não, vem pra cá, não, vem pra cá. E a pessoa não quer? É isso. Você parou na bicicleta e está aqui preso na situação, você não vai avançar. Então, parei minha bicicleta. Vou deixar esse pessoal para lá. Sobe na bicicleta e pedala. Ah, mas tá difícil, porque eu tive que parar. E aí eu tenho que começar de novo. Aí anda, desgrama. Não fica parado. Porque eu tenho certeza absoluta que todos os espíritos desencarnados que estão aqui
e que sofrem por conta disso, se pudessem, davam um chutão nas nossas nádegas para que a gente andasse. Porque ele ia falar, filho, faz tudo que você... mas anda. Ora para saber para onde andar e anda. O que não dá para ficar parado. E aí o terceiro ponto, ora, anda. Orando e andando, a gente vai perceber que existe uma energia dentro da gente que ela flui naturalmente, que é o amor. O amor, segundo Joana de Ângeles, ele começa no átomo. Ele é a força que faz com que o átomo não se desintegre, com que os elétrons não saiam da distância. É o amor que faz com que a Terra, o que a gente chama de lei da gravidade, é o amor, porque o amor é a força que atrai. Entendem agora por que o amor tem a ver, o ódio tem a ver com o amor? O amor é a força que atrai. Eu sinto amor, atraio uma pessoa para mim. Clarice. Eu sinto amor, o que acontece? Isso me atrai. Acontece alguma coisa no meio desse caminho que eu não sei o que aconteceu. Eu fiquei com raiva, fiquei triste porque ela fez alguma coisa para mim. Eu já fui atraído. Começou como amor e virou ódio. Ai, eu comecei a me envolver com fulano, nananã, eu achava que eu amava ele, depois ele me traiu e aí hoje eu odeio aquele cafajeste. Começou com amor. Mas no meio do caminho eu não soube lidar por conta das minhas dificuldades, da minha imaturidade, da minha arrogância, da minha prepotência, do meu orgulho. Tudo isso foi ferido no meio desse caminho. E aí o que acontece? Eu sinto ódio daquela pessoa, eu fico magoado com aquilo que aconteceu. Só sente ódio e se magoa quem primeiro amou. Se eu não amo, eu não me abro. Se eu não amo, eu fico longe. Se eu fico longe, eu não sou atingido. As únicas pessoas que a gente sente ódio, raiva, mágoa, são as que a gente em algum momento começou a amar. Mas se arrependeu. Não aguentou o tranco. Só que Deus é tão sábio que esse mal entendido que é o ódio, ele aproxima mais que o amor. Por quê? Porque ele vai te aproximar tanto daquela pessoa que você odeia, que você não vai ter outra alternativa a não ser resgatar aquilo. A não ser voltar àquele amor e perceber que o amor puro vale a pena. Que o amor livre do ódio, livre desse veneno, vale a pena. Pois do contrário, a gente nunca ia mais querer amar. Se eu comecei a amar, senti ódio, me machuquei e achar que isso foi por conta do amor que eu senti, eu não sei nada de amor. Eu sou ignorante. E aí o ódio vai fazer o quê? Com que eu me aproxime daquela pessoa a um ponto extremo para perceber que aquele ódio não deveria existir. E para que o amor volte. Quando eu começo a amar e odeio, eu desvio do caminho. O único caminho de volta é voltar para onde eu estava e voltar no caminho do amor. Por isso que Emmanuel vai falar que aqueles que muito se odeiam já têm uma previsão do que vai ser a próxima vida. Vai voltar como filho, pai, marido. Se você odeia muito alguém, você pode ter certeza que se não for na próxima, na outra, você vai estar dormindo do lado dessa pessoa. Seja como seu filho que você está ninando, seja como seu pai que você está no colo, seja como marido, mulher. O ódio é um erro, é um desvio. Se ele é um desvio, ele não tem outro caminho senão você voltar para o caminho. Então, se você acha que dói odiar, vai doer muito mais você voltar para onde você estava, para voltar para aquele amor inicial que você sentiu. Mas não tem outro caminho. Se o caminho é o amor, toda vez que eu odeio, eu me desvio. E toda vez que eu me desvio, eu tenho que voltar. Só que para voltar, eu tenho que andar o dobro. Porque eu fui, voltei. Óbvio, tem espíritos que desde o começo aprenderam o caminho do amor e foram seguindo. Tem tudo. Mas nós que estamos aqui, com certeza não fomos esses, porque senão a gente não estaria aqui. Se a gente está aqui é porque a gente se desvia muito.
A gente tira o foco toda hora. E a gente confunde as coisas e odeia. E quando a gente odeia, a gente envenena o nosso coração. Chico Xavier fala que o ódio é uma auto-obsessão. A gente acha que a gente está odiando o outro, mas a gente que está se prejudicando. O outro às vezes já foi embora. O outro já virou anjo. E eu estou aqui falando, nossa, tomara que ele... se ele casar com alguém, essa pessoa vai ver que traste que ele é. E o cara está feliz da vida, com 2 filhos, vivendo de caridade. E eu estou aqui ainda achando que, olha, que esse aí vai se ferrar na vida. Foi. Você ficou. Quem odeia, fica. E se fica muito tempo, aí quem ama não consegue nem mais ficar. Livro dos Espíritos, espíritos afins, eles se separam, sim, quando um dos dois decide parar. E quando a gente odeia, a gente para. Então até quem ama a gente, nossa mãe querida, nosso pai, nosso avô, se a gente parar, uma hora eles vão ter que seguir. E a gente fica. E aí, para mostrar essa experiência do ódio e do amor, eu trouxe aqui uma água que representa o nosso espírito. Quem não conseguir ver pode ficar de pé, do fundo, né? Da frente não. Mas essa água aqui é uma experiência tola, mas eu quero que vocês sintam no coração. O efeito é o de menos. Essa substância a gente vai considerar que é o ódio. Então é o ódio que faz com que a gente destile ele. E lembra que a gente falou da lama? Que na verdade quem fica mais sujo é quem taca a lama do que quem a gente tenta acertar. Então isso aqui é como se fosse o ódio. E aí, cada gota que eu solto, eu vou fazendo com que o meu espírito fique todo sujo. E aí, a cada ódio que eu sinto, aquela água que era transparente, que a gente foi criado simples e ignorante, ela vai ficando cada vez mais turva, mais turva, mais turva, mais turva, mais turva. Aí a gente vai lembrando da história do Chico Xavier, ou de quando a gente sente raiva e ódio, que a gente não pensa em outra coisa a não ser em se vingar, em desejar coisas ruins para aquela pessoa. E a gente vai se contaminando, e quando a gente menos percebe, a gente está num umbral encarnado. A gente está vivendo isso. E a vida pede a sua cor, a vida pede todo... Deixa eu ver onde eu vou pôr isso. Peraí, não, lá tem que pôr aqui. E isso acaba se tornando o nosso perispírito. A gente fica com o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma. Se a gente pudesse ver, ela ia estar toda suja. Toda... Obrigado. Deixa eu pôr aqui. Ela ia estar toda suja. Toda poluída. Obrigado. E viver assim é viver na lama, é viver na escuridão, é viver infeliz, é viver triste, é viver cabisbaixo, é viver ansioso, é viver traumatizado, é viver com medo, é viver como a gente vive. Só que quando a gente vem aqui, quando a gente faz alguma coisa que nos faz bem, quando a gente ora, obrigado, a gente faz com que essa energia condensada dentro da gente, esse ódio, esse veneno que a gente permitiu que entrasse em nós e circulasse nas nossas veias, que circulasse nos nossos centros de força, que ficasse na gente e não fosse embora para a terra, terra. Quando a gente parou nessas situações e ficou cego pelo ódio, Jesus fala que o único remédio é o amor. Então a gente pega e começa aos poucos a orar, a rezar, a tentar seguir em frente, a caminhar, a pedalar, essa nossa bicicleta da vida. A gente começa a tentar levar esse amor por onde a gente vai, a gente começa a recomeçar, a gente começa a, todos os dias,
trabalhar a nossa essência, trabalhar a nossa energia e movimentar. Conforme a gente movimenta, anda, sente esse amor e deixa esse amor fluir por nós, todo esse ódio que era um mal entendido que entrou na nossa vida, ele se desfaz, ele se dilui, ele vai embora. Isso é o Evangelho. Isso é o amor. Isso é entender como a gente funciona. Isso, acima de tudo, é viver todos os dias tentando trabalhar esse ódio dentro da gente, tentando eliminar esse mal-entendido, tentando seguir em frente e esquecer o passado. E esquecer totalmente é impossível, porque isso vai ficar na nossa memória, se não for do corpo físico, na memória do perispírito. Isso vai ficar para sempre, mas o único jeito da gente esquecer de verdade, no sentido que a gente entende, seria atribuir novas memórias em cima disso. Mas para atribuir novas memórias, eu preciso caminhar, eu preciso avançar, eu preciso... Se eu fui ferido no amor, eu preciso tentar de novo. Se eu fui ferido dentro de casa, eu preciso tentar de novo. Se eu acho que eu não tenho mais condições de olhar na cara de alguém, de um pai, de uma mãe, eu vou ligar e vou tentar recomeçar. Porque se daquela vez deu errado, nada significa que hoje vai dar errado de novo. É mais fácil a gente ganhar na Mega Sena do que o mesmo acontecimento que nos feriu lá atrás acontecer de forma idêntica. Se seu pai te feriu quando você era criança, hoje você é um marmanjo. Hoje você tem filhos. E ele não vai te ferir daquela forma. Então segue em frente. Se reconcilia. Hoje você tem condições. Se lá atrás você não entendia aquela situação e ficou com raiva, ódio, mágoa, hoje já passou tanto tempo que você entende. Você é forte. Você avançou, você sabe 1000 vezes mais do que você não sabia na época. Então não dá para parar. Parar é burrice. Parar é ficar preso naquela lama. Parar é escolher aquela lama ao invés dessa água limpa. E para finalizar, eu vou ler para vocês uma passagem nesse livro do Chico, que chama Livro da Esperança, em que ele fala o remédio justamente para a gente avançar. Nesse livro, Pão Nosso, quem quiser, como já está dando horário, tem uma passagem que chama Cura do Ódio. Então eu não vou ler, justamente para que quem tem interesse leia. Tá? Pão Nosso, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, passagem A Cura do Ódio. Esse aqui eu vou ler porque, na verdade, eu acho que ele conforta o nosso coração depois dessa palestroterapia. Chama Ora e Segue. Começa com uma citação de Mateus, de Jesus, Mateus, em que Jesus falou: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão Nosso, o Pai Nosso. Os espíritos, depois uma outra citação, os espíritos hão dito sempre, a forma nada vale. Lembra que a gente conversou sobre a matéria? O pensamento é tudo, porque é ele que conduz. Ore, pois, cada um segundo as suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Quando eu falo orar, ora e segue em frente, você ora do jeito que você quiser. Madre Teresa orava sem falar nada, só ouvindo Deus e deixando que Ele a ouvisse. Então, cada um ora do seu jeito, isso é muito íntimo. E aí, vamos lá. Nas lides do cotidiano, é imperioso recordes que a existência terrestre é a grande escola, em que a dor comparece por essência do aprendizado e o obstáculo por lição. E portas adentro do educandário, a prece, por flama viva, será sempre fio luminoso, possibilitando-te assimilar a inspiração do Mestre, a fim de que te não faltem discernimento e fortaleza, paz e luz.
Não transformes, porém, a tua rogativa em constrangimento para os outros. Ao invés disso, faze dela o meio de tua própria renovação. Em muitas circunstâncias, solicitas a cooperação daqueles que mais amas, na solução dos problemas que te apoquentam a vida, e recebes indiferença ou perturbação por resposta. Não desfaleças, nem te magoes. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor, te auxilie a compreender sem desesperar. Às vezes, nas agressivas dificuldades em que te encontras, aguardas a vinda de alguém capaz de aliviar o fardo que te pesa nos ombros, e apenas surge quem te proponha dissabores e experimentos amargos. Não te aflinjas, nem te perturbes. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a sofrer sem ferir. Deste longo tempo de abnegação aos familiares queridos, na convicção de recolher carinho e repouso na época do cansaço, e ouves a cada hora novas intimações à luta e ao sacrifício. Não te revoltes, nem desanimes. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a servir sem reclamar. Assumiste atitudes para fixar a verdade, no respeito ao bem de todos, contando por isso com o entendimento daqueles que te rodeiam, e viste a desconfiança sombreando a face de muitos dos melhores companheiros que te conhecem amar. Não chores, nem esmoreças. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a esperar sem exigir. Em todas as provações, ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a sustentar a consciência tranquila no desempenho dos deveres que te competem. E se pedradas e humilhações te constituem o pranto descabido no momento que passa, ora e segue adiante, lembrando que a criança pode revolver hoje o pó da terra, em formas de fantasia e agitações de brinquedo. No entanto, de futuro, nos dias da madureza, há de tratá-lo com responsabilidade e suor, se quiser obter agasalho e pão que lhe garantam a vida. Isso porque Deus é a força do tempo, tanto quanto o tempo é a força de Deus. Obrigado.